Bom dia, nono. Agora a gente vai entrar em média aritmética, moda e mediana. Tá? O texto a seguir se refere a uma operação especial realizada em 2016 pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM-SP, que fiscalizou alguns produtos pré-medidos, ou seja, produtos que são medidos e embalados sem a presença do consumidor. Entre os produtos fiscalizados, o botijão de gás comum é um dos que apresentam erros de massa, trazendo prejuízo ao consumidor. Em alguns casos, o que ocorre é que a quantidade de gás é menor do que a indicada pelo fabricante. Tá? Aí vem aqui a pesquisa. Aí, durante uma operação especial, em engarrafadoras de gás de cozinha, examinaram 32 botijões de 13 kg de um estabelecimento que apresentou uma média de erro de 91,5 gramas. Tá? Então, vem aqui, ó, fonte de pesquisa, Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, fiscais, encontraram até 520 gramas a menos de gás de cozinha no botijão. São Paulo, 8 de setembro de 2016. Tá, a pesquisa que foi feita. Aqui, ó. Pesado e medido. Vamos lá. Botijão sem lacre, sem identificação. Onde você comprou? De um caminhão aí. Amassado, enferrujado. Duvido que tenha 13 kg de gás aí dentro. Pelo menos para em pé. Mutini Pedro Luiz, pesado e medido. Almanaque do Instituto de Pesquisas de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Aqui uma tirinha só para ver o que aconteceu. A informação destacada no texto é uma medida estatística chamada média aritmética, ou simplesmente de média, que em geral é usado para resumir, caracterizar ou representar um conjunto de valores. Outras medidas estatísticas também usadas com essa finalidade são a moda e a mediana. Tá? Então nós vamos ver agora média aritmética, média aritmética, moda e mediana. Tá? As três partes da matéria agora para finalizar a matéria do teste. O IPEM é uma entidade estadual que executa serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo. Ele tem laboratórios, instrumentos, balanças, bombas de combustível, taxímetro e outros equipamentos, bem como profissionais especializados para fiscalizar produtos pré-medidos, arroz, feijão, leite, papel higiênico, fio dental e etc. Considerando o quadro a seguir, que contém em rol as massas em quilogramas dos alunos do 9º ano de certa escola. Então aí nós temos uma tabela, né, e as medidas dos quilos aqui. Calculamos a média aritmética adicionando a massa de todos os alunos e dividindo o resultado pela quantidade de alunos. Tá? Então, como é que eu faço a média aritmética? Eu somo tudo que eu tenho, depois eu conto quantas observações eu tenho aqui e faço a divisão do total do somatório pela quantidade. Tá? Então tá aqui, ó, a média aritmética, tá? Somatório de tudo dividido pelo total de alunos que a gente tinha aqui em cima. Tá? Então deu uma média de 49,1 quilos. Então, portanto, a massa média
dos alunos do nono ano é 49,1 kg. Observando ainda o rol das massas dos alunos, podemos perceber que o valor que ocorre com maior frequência é 48,0 kg. Esse valor é chamado moda, o qual indicamos por MO. Então, MA é a nossa média aritmética, MO é a nossa moda, tá? Nesse caso, o valor 48,0 kg tem frequência 3. Tá? Então aqui o 48, ó, 48, 48 e 48. Se repete 3 vezes. Tá? Como a quantidade ímpar de alunos, calculamos a posição do termo central desse conjunto de dados da seguinte maneira: quantidade de valores mais 1. Então, quantidade de valores mais 1 dividido por 2, igual a 15. O valor que ocupa a 15ª posição nesse rol é chamado mediana, tá? Que indicamos por MD. Então nós temos o MA, que é a média aritmética, o MO, que é a moda, e o MD, que é a mediana. Tá? Então, qual é o valor que está na mediana aqui? 50,1. Note que tanto antes quanto depois de 15, na 15ª posição, há 14 valores. Então vamos lá. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Tá? Quando um conjunto de valores tem 2 modas, é chamado bimodal. 3 modas, trimodal, 4 modas, quadrimodal e assim por diante. Já quando não há valores que se repetem, dizemos que o conjunto é amodal. Tá? Então, se ele não tem nenhum valor repetido, ele é um amodal, ele não tem moda. Tá? Então, se ele tiver 2 modas, bimodal, 3 modas, trimodal, 4 modas, quadrimodal e assim por diante. Tá? Se ele não tem moda nenhuma, ele é um amodal. A mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem crescente ou decrescente. Quando o conjunto tem uma quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos 2 valores centrais. Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver aqui um conjunto com 2, 3, 4 e 5, tá? Eu tenho aqui esse conjunto aqui. Como é que eu vou fazer a mediana desse conjunto aqui? Tá? Quando o conjunto tem a quantidade par de valores, 1, 2, 3, 4, ela é par. A mediana é dada pela média aritmética dos 2 valores centrais. Aqui, dividir no meio, para cá e para cá. Quais são os valores centrais? 3 e 4. Então, o que eu faço? 3 mais 4, tá? Que é igual a 7, dividido por 2, porque eu tenho 2 observações. Tá? Então, 7 dividido por 2, 3,5. Então, aqui, qual é a minha mediana, tá? Desse conjunto aqui, 2, 3, 4, 5. A mediana dele é o termo que está aqui no meio, tá? Que é o 3,5. Tá? Isso porque eu tenho uma quantidade par de observações. Se eu tiver uma quantidade ímpar, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? A quantidade ímpar, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir metade para um lado e metade para o outro.
tá? Tem que ser igualdade. Então, esse aqui eu tenho 2 valores, aqui eu tenho 2 valores. Sobrou quem? Sobrou esse menino aqui do lado, no meio. Então, essa observação aqui vai ser a nossa mediana, tá? Então, se tiver a quantidade par, eu faço a média aritmética. Somo e divido por 2. Se tiver uma quantidade ímpar, eu separo metade para um lado e metade para o outro. O termo central, tá, vai ser a minha mediana. Mas para isso eu tenho que colocar numa ordem crescente ou decrescente. Tá organizado? Tá. Então agora eu vou dividir. Metade para um lado, metade para o outro. Sobrou? Aqui no meio, mediana. Não sobrou ninguém no meio, eu faço a média dos 2 termos centrais, tá? E tiro a mediana, tá? Então, voltando lá. Quem é quem? O nosso MA é a média aritmética, o nosso MO é a nossa moda, o nosso MD é a nossa mediana, tá? Então, a moda ela pode ser bimodal, porque tem 2 modas, tá? O que é a moda? É o que se repete nas nossas observações. Então, aqui, ó, o que se repete aqui? Com maior quantidade. Então, 48, tá? Então, 48 é a nossa moda, tá? Ah, professor, mas tem aqui, ó, 4,2 e 4,2. Mas eu tenho o quê? Duas observações. Então, eu tenho que pegar o que mais se repete, tá? Então, o que mais se repete aqui é o 48. Se eu tivesse aqui um outro 42, tá? Vírgula 2, eu teria aqui 42,2 3 vezes e o 48 3 vezes. O que seria a moda? Tá? 42 e o 48. Tá? Então aqui seria a minha moda. Tá? Então ela é uma bimodal. Tem 2 modas. Tá? Tem o 48 e tem o 42,2. Como ele só tem 2 e aqui tem 3, então o que mais se repetiu vai ser a nossa moda, tá? Então, prestar atenção nisso aí. A média aritmética, como é que a gente faz? A gente soma todas as observações, tá? E depois divide pela quantidade. Aqui, ó, soma tudo e divide pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 29. Então eu vou depois contar. Somei tudo. Deu aqui, ó, 1423,9. Eu tenho 29 observações. Divido por 29. O meu resultado é a minha média aritmética, tá? Que eu estou observando, tá? A moda, eu vou olhar. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2. Então esse que tem 3 aqui é a maior quantidade. Então é a minha moda, tá? A mediana, como é que eu vou fazer? Vou colocar em ordem. Qual é o menor? Vou colocar do menor para o maior. Qual é o menor aqui? 42. Já está na ordem aqui, ó, se eu não me engano, tá? 42, 42, 42,5, 47, 43, 44, tá? Ele já vai crescendo. Então, ele já está na ordem crescente. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhor, aqui, ó, tem 29. Tá? Só, tem 29. Então, é ímpar isso aqui. Então, metade para um lado e metade para o outro. 14 para um lado e 14 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, ó, é o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 para cá e 14 para cá. Esse termo central aqui é a minha mediana, tá? Se eu tenho uma observação ímpar, o resultado ele vem automático. Metade para cada lado, você tem aqui o resultado da mediana. Se for uma observação par, tá? Se for uma observação par, eu vou fazer o quê? Vou
fazer o somatório, né, dos dois centrais aqui, ó, e tirar a minha mediana, né, a média aritmética, e vou achar a mediana. Tá? Então aqui, ó, se for par, faço a média aritmética dos dois centrais e tiro a mediana. Se for ímpar, a mediana já sai direto o resultado. Tá? Bom dia para vocês.